Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dando continuidade então ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar falando um pouquinho agora também do capítulo 11, dos versos 1 ao 24, sobre a apologia de Pedro, né? Então, tendo ficado por alguns dias em Cesareia, a pedido do centurião Cornélio e seus parentes e amigos que haviam se convertido com ele, Pedro volta para a igreja em Jerusalém, tá certo? Então a notícia surpreende, né? Surpreende que Pedro havia pregado o evangelho aos gentios e que eles também haviam se convertido, recebendo a palavra de Deus, né? Então havia chegado essa notícia aos apóstolos e aos irmãos da igreja, aonde? Lá na Judéia, né? Sabiam da conversão tempos atrás de samaritanos com a pregação de Filipe, né? E embora os judeus não gostassem deles, os samaritanos eram meio judeus e sua conversão foi aceita aparentemente sem grande discussão. Afinal, o Senhor Jesus havia pregado também em Samaria. Mas em Cesareia, os que receberam o evangelho eram romanos, né? Sem o sangue judeu, o que causou dúvidas, né? E também divisões na igreja de Jerusalém. É necessário aqui lembrar que nessa igreja muitos dos seus membros continuavam imbuídos nas suas tradições, né? Como havia estado Pedro. Aqui são chamados da circuncisão, né? Porque mantinham que os gentios precisavam ser circuncidados para se tornarem limpos e assim por diante, né? Antes de receber as bênçãos de Deus, conforme Gálatas 2:12. Não era lícito entrar em suas casas como Pedro havia feito, nem comer com eles. Quando Pedro chegou, contenderam com ele. É evidente, né, que Pedro não era considerado uma espécie de papa ou líder supremo. Pedro teve que defender seu comportamento, né, apresentando efetivamente uma apologia, né, à congregação para demonstrar que não agiu daquela forma por vontade própria, né, mas que fora impelido pelo Espírito, sabe, levado pelo Espírito Santo para assim fazer, para agir daquele jeito, né? Então Pedro, ele detalha tudo o que havia ocorrido, inclusive com alguns detalhes interessantes, né, que não foram relatados no capítulo anterior, né, como por exemplo, vemos no versículo 5, né, que o grande lençol chegou até perto dele. Outro ponto também, que Pedro havia fitado os olhos e contemplado o conteúdo do lençol, né, que eram 6 os irmãos que o haviam acompanhado na viagem de Jope até Cesareia. Pedro confessou que havia entrado na casa daquele homem, mas deixa claro que os outros 6 entraram com ele e evitou dizer o nome e a posição de Cornélio. No versículo 14, vai mostrar o que? O anjo falando a Cornélio que Pedro, né, dizendo a Cornélio, né, algo que Pedro mostraria: te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa, né? O anjo fala o quê? O anjo fala: olha, Cornélio, Pedro vai te falar palavras as quais você e sua casa será salvo. Então é uma evidência que Cornélio não estava salvo antes da chegada de quem? De Pedro, né? Outro ponto também importante, que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E os encontrou dentro da casa. Logo que ele começou a falar. Mas o relato anterior nos dá a entender que ele já havia transmitido boa parte da sua mensagem quando isso aconteceu. Pedro não repetiu o teor da mensagem, mas é provável que a descida do Espírito Santo se deu depois que ele falou da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Depois que ele trouxe essa palavra. Quando então eles creram e foram salvos, permitindo que o Espírito Santo descesse sobre eles. Nisso não houve qualquer intervenção de Pedro, viu? Seja oração, colocar as mãos, etc. Parece ter sido uma surpresa também para ele, né? Então, ao ter a evidência que o Espírito Santo havia descido sobre eles, né, sobre aquelas pessoas, Pedro imediatamente se lembrou daquele dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo havia primeiro descido sobre os discípulos ali reunidos. Foi evidente, sabe? Foi algo surpreendente, né? Um acontecimento singular, uma experiência tremenda, né? Demonstrando que não tinham, sabe, poxa, é algo exclusivo ali acontecendo, né? Então Pedro em seguida se lembra do quê? Que o Senhor havia dito aos seus discípulos que João batizou com água, né? Mas ele disse: vocês serão batizados no Espírito Santo. Conclui que
essa promessa havia sido cumprida parcialmente no dia de Pentecostes para os judeus, né? E completada agora com quem? Com os gentios. Então, o batismo com água realizado em seguida era apenas um símbolo da morte, né? Sepultura, né? E ressurreição. Uma simbologia, né? A sepultura e a ressurreição espiritual do crente em Cristo, ok? Então Pedro conclui a sua apologia com uma pergunta. Que pergunta é essa? Portanto, se Deus lhes deu mesmo o dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Né? Estava entendendo que a salvação era para todos, né? A salvação não estava limitada ali agora apenas a um grupo, né? Ele havia provado que Deus lhes havia dado um dom idêntico aos que tinham sido dado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Esse dom era o dom do Espírito Santo. Pedro não se refere ao dom de línguas, né? Que era apenas um sinal para os judeus incrédulos, conforme 1 Coríntios 14. Né? Era uma maneira de mostrar a Pedro, né, e seus companheiros também, que o Espírito Santo havia realmente descido sobre eles, como havia acontecido no dia de Pentecostes. Fazendo a pergunta, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro se refere à sua recusa anterior em obedecer ao mando do Senhor, né? E a única resposta possível, claro, é o que? Ele não podia resistir a Deus. Então, felizmente, né, essa sua defesa apaziguou os da circuncisão, né? E eles glorificaram a Deus por ter conhecido os gentios também a graça, né, do arrependimento para a vida. Curiosamente, Pedro revela mais tarde que ainda não tinha compreendido perfeitamente, né, que havia deixar, o que aconteceria ali, né, que deveria deixar as tradições do judaísmo, né, atraindo por si a repreensão de Paulo, né, conforme Gálatas 2, 11 ao 14. Então a porta do Evangelho foi aberta a quem? Aos gentios, né? Então, olha o trâmite que acontece para hoje, você que está vendo esse pequeno vídeo, que faz parte da igreja, saber como foi que essa igreja chegou até você, né? Como foi? Olha o trâmite, né? Olha como Deus faz, né? Povo reunido, descido do Espírito Santo, né? Todo o movimento, né? Aquele povo permanecendo para receber poder, né? A perseguição à igreja, né? E agora a igreja sendo espalhada por todos os 4 cantos da terra, a qual essa igreja que nós fazemos parte, viu? Essa igreja que nós fazemos parte nasceu aqui, nessa perseguição, quando eles foram para todas as nações pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é gostoso saber esses pequenos detalhes. Eu peço a você, tá? Se você achar que tem que mudar um pouco o dom aqui, a forma de estar expressando aqui, me fale, tá bom? Para a gente procurar corrigir e fazer esses pequenos vídeos de aula para você aprender, né, da melhor forma possível. Se estiver muito rápido, fala. Se estiver muito devagar, fala também, que a gente vai se adaptar aqui, né, para ser o melhor para você, tá bom? Para você aprender, crescendo em graça e conhecimento, tá bom? Eu sou o apóstolo Roberto Recílias, do Ministério Apostólico Geração Graça e Paz, e peço que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.